Já ouviu falar em reserva? Reserva é um conceito que a gente usa aqui no contexto do tratamento para dependência química e tratamento da dependência de álcool, mas não só nesses vícios, é um fenômeno que acontece nos vícios comportamentais também, muitas vezes. Aliás, em qualquer processo de mudança em que há algum tipo de ambivalência, ou seja, tem uma divisão interna, né, tem uma parte minha que quer e uma parte minha que não quer. Por mais que essa parte, assim, que resiste, por mais que ela seja pequena, muitas vezes, ela vai produzir essas reservas, são resistências, né, são partes que a gente não está disposto a entregar, são limites que às vezes a gente não está disposto a aceitar em nome do processo, né, da mudança. Então são pensamentos que se manifestam, às vezes assim: "Ah, eu vou parar de beber", mas, né, naquele evento específico que acontece lá todo ano, no réveillon eu vou, pô, por que não? Por que não brindar com uma taça de champanhe, sabe, na virada, inofensiva? Aí não, aí é demais, né, então isso aí não, isso aí eu vou beber, mas nesse contexto restrito. E aí, o que que tem aí, né, uma reserva, uma parte da minha vida que eu não estou disposto a entregar, que eu não estou disposto a mudar, sabe, é um ritual que eu não estou disposto a abrir mão. Beleza, e muita gente guarda isso aí, né, não entrega isso mesmo, não abre mão disso, e quando acontece esse evento vai lá, e acaba recaindo. Mas não é só isso, né, porque o mais perigoso da reserva é que a existência de pensamentos desse tipo, né, o que que eles revelam, né, eles revelam que tem aí uma parte sua que não aderiu, sabe. Não aderiu a às recomendações, não aderiu aos limites que você precisa respeitar para continuar sóbrio. Então é uma parte que, você pode pensar assim: "Ah, mas ela fica restrita a isso, né, a esse contexto específico". Mas quando as coisas não vão bem na sua vida, isso que estava assim, esse pensamento de uso, que estava restrito ao contexto lá específico. Quando as coisas não vão bem, ele de repente ele vai conquistando outros territórios, né, ele vai se propagando para outros contextos específicos também, então você vai flexibilizando. Se é um espaço em que o vício continua existindo na sua vida, se é nesse espaço, nesse pensamento que a sua doença sobrevive, esperando uma oportunidade de se reafirmar, e esse negócio vai crescendo, né, o que que significa? Que ela vai se reafirmar, ela vai te pegar, ela vai te derrubar. Então a gente está falando de um tipo de reserva, né, uma situação específica em que eu não aceito ficar sem aquilo que eu estou abrindo mão, eu não aceito mudar naquele contexto específico não. Mas tem outros tipos de reserva, tem pensamentos, assim, de situações hipotéticas que a gente fantasia, sabe, e que legitimariam o uso, na nossa cabeça legitimariam, né, então por que não? Ah, se eu perco o emprego, aí vai ser difícil, aí esse tipo de situação, aí eu acho que eu iria usar. Se tem esse pensamento aí, e se ele é um segredo, geralmente é, você tem uma reserva. Ah, se a minha família me deixasse, se a minha mulher quisesse se separar de mim, se eu sair aqui do meu tratamento e for tentar lá me reconciliar com a minha família e eles não aceitarem, aí eu vou usar, né, aí não vai valer a pena, né, a recuperação. Então são situações hipotéticas que a gente acha, assim, que legitimariam, né, a volta ao uso, e geralmente são segredos, são pensamentos. E nesses tipos de reserva que eu estou descrevendo aqui, né, o que esses pensamentos têm em comum é que eles te oferecem aquele disfarce de vítima. São situações que, legitimariam o uso, porque olha só, né, como as coisas são difíceis para mim. Eu perdi o emprego, olha só, coitado de mim, minha família não quis se reconciliar, coitado de mim, minha mulher quis se separar de mim, como é que eu vou seguir em frente? Como é que eu vou continuar com o meu processo aqui, sendo que as pessoas não são compreensivas aqui comigo, o mundo está sendo injusto, sabe? Então, olha só como eu sou vítima. E se eu sou vítima, eu tenho direitos, eu tenho o direito de usar. Se eu sou vítima, eu mereço sim uma indenização, eu mereço sim que você seja compreensivo comigo e com a minha decisão de usar.
como é que você vai contestar isso? Olha a desgraça que aconteceu na minha vida agora, né? Olha a tragédia, olha a separação, olha a perda que eu acabei de sofrer, olha o luto. Então você, às vezes, cultiva pensamentos desse tipo, e nesse pensamento, a sua vontade, né, a sua doença, vamos dizer assim, a personalidade que é o vício, né, ela continua existindo. E é um bom jeito de olhar para o vício, né, olhar para ele como uma personalidade, e isso a gente funciona desse jeito, sabe, a gente não acha nem um pouco estranho no filme que passa na TV, sabe, o carro fala, a gente personifica as coisas, inclusive, o abajur fala, né, na Bela e a Fera, o carro, nos desenhos, as crianças compreendem tudo, né, até o Divertidamente, né, tem os personagens lá, então a gente personifica a ansiedade, a gente personifica a raiva, a gente personifica o medo, a felicidade, a alegria. É um jeito de compreender, é um jeito de identificar e reconhecer aquilo, né, na nossa vida. Então, às vezes, a gente precisa personificar o nosso vício, entender ele como uma personalidade e que está contra você, contra os seus melhores interesses, então ele está ali atuando na sua vida, às vezes de um jeito muito sorrateiro, né, tá ali esperando uma oportunidade para se colar em um pensamento desse tipo, um pensamento muito convincente. Às vezes está lá esperando, uma oportunidade para passar rasteira no seu processo, sabe, da recuperação e se reafirmar, te deixar lá no chão, enfraquecer essa sua parte que busca, sabe, a recuperação, que busca a sobriedade, que busca o autodesenvolvimento. Então você precisa personificar o negócio para conseguir lidar com ele muitas vezes, para conseguir reconhecer o negócio acontecendo na sua vida, para conseguir reconhecer o problema surgindo, sabe, nesses contextos. O vício, sabe, se manifestando, não no uso, não no comportamento em si, mas como uma personalidade que vai se integrando nesses pensamentos, que vai se integrando em sentimentos, em emoções, que vai se integrando de um jeito, às vezes, muito imperceptível, sabe, em alguns aspectos aí da sua vida, algumas situações da sua vida, e que quando você vê, pronto, te passou a rasteira, sabe. Então reservas são esses espaços onde o negócio continua lá sobrevivendo e, às vezes, crescendo, crescendo mesmo. E o melhor jeito de lidar com de eliminar a reserva é compartilhando, né. Porque quando você compartilha, você fala assim: "Ó, poxa, sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando aqui que se eu perder o emprego, eu vou usar, porque eu acho que essa situação legitimaria essa decisão de ir usar". E aí você compartilha isso com alguém que não vai te apoiar, com alguém que vai olhar para você e falar: "Tá, mas a sua recuperação, então a sua sobriedade, ela depende disso, né, você tem condição para ficar sem usar? Você tem condição para ficar sóbrio? É? Ah eu só vou ficar sem me masturbar e consumir pornografia se tiver sexo dia sim, dia não, lá em casa, sabe, no casamento. Porque se não tiver, se passar uma semana sem, aí sim, aí como é que eu vou fazer, né? Olha só, ou seja, é fácil agir certo sob as circunstâncias normais e quando tudo está dando certo na sua vida. Difícil é agir corretamente quando as coisas não estão dando certo, sabe, sob as circunstâncias anormais, quando aquilo que você queria que acontecesse não acontece. Só que quando você compartilha isso, ó, eu tenho aquela expectativa e eu tô pensando assim, se aquilo não acontecer, aí eu vou jogar tudo pro alto. Você tá assumindo esse seu disfarce de vítima, você tá assumindo essa covardia, porque no fim, a reserva, esse pensamento, né, ele vai mudando o tom. Às vezes é assim: "Nossa, se acontecer isso vai ser difícil", começa desse jeito: "Se acontecer isso, né, na minha vida vai ser difícil lidar, aí eu vou ceder, aí eu não vou conseguir resistir. Nossa, tomara que não aconteça, mas se acontecer". Daqui a pouco, esse negócio vai mudando o tom, o pensamento vai: "Poxa, se acontecer aquilo, nossa, aí eu usaria, hein? Aí eu cederia, né, aí eu faria concessão para esse desejo, aí eu poderia voltar lá, né, naquela minha versão, e ninguém teria como me contestar, ninguém teria como argumentar contra". Então aquilo vai mudando o tom. Daqui a pouco você está querendo que aquilo aconteça, sabe, para você vestir o seu disfarce de vítima e usar, achando que as pessoas devem ser compreensivas, porque olha só, afinal de contas, as coisas como acontecem na sua vida, como nada dá certo.
entende? Então, quando você compartilha isso, quando você expõe isso, você desarma esse pensamento, porque é como uma bomba, né, relógio, que pá, em algum momento vai explodir, se você não desarmar. Então é esse o melhor jeito de lidar com a reserva. Beleza, pessoal? Esse é um vídeo curto para introduzir o assunto, mas a gente vai falar mais disso lá nas trilhas, principalmente sobre prevenção à recaída. Prevenção de recaída, esse é o tema mais importante na prevenção de recaída. Nos vemos lá. Falou, pessoal.